Jesus, amém, querido? Abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo 43. Livro de Isaías, capítulo 43. Ah, menina. Isaías 43, 1. Amém? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda não tem olhos, é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Até aqui, depois você lê o restante na sua casa. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Eu dei uma palavra aqui há uns dias atrás sobre esses 3 dias que nós estamos vivendo, né? O dia de ontem, que foi o tal do Halloween, que até achei interessante, a Gleice falou que agora, o ano que vem, nós vamos comemorar. Cadê a Gleice? Onde que ela está? A professora de inglês. Ela falou que nós vamos comemorar o Dia de Ação de Graças aqui na escola o ano que vem, não o Dia das Bruxas. Interessante, né? Porque pega as coisas ruins e depois não pega as coisas boas, né? Então, é muito bom para a gente aprender a agradecer. Então, o dia 31 é o dia das bruxas, que eles falam, né? Mas também, ontem, nós estivemos aqui todos juntos, e é o dia que nós comemoramos os 500 anos da Reforma. E hoje é o dia de todos os santos. Diga assim, eu sou santo. Amém, irmão? Ah, então é meu dia? É, irmão, todos os dias são nossos. Mas o propósito desse dia não é esse. E eu li uma reportagem ontem, e um ex-bruxo, ele falava que o povo não tem noção do que eles comemoram, o quanto é sério essa questão de comemorar o Dia das Bruxas, o Todos os Santos, e também depois o Dia dos Mortos. Porque ele fala lá na reportagem, porque ele se converteu, que quando ele estava servindo ao inimigo, ao diabo, eles eram dias de abertura de portais. E a gente geralmente fala isso aqui, às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando, né? E não é isso. Ele falava que era um dia muito bom para ele conversar com o diabo, porque ele conversava com o diabo igual eu estou conversando com vocês. Então, ele disse que são dias de muita abertura de portais, de muita legalidade, e que o povo de Deus tem que aprender a orar mais nesses dias. E eu achei muito interessante porque ele coloca assim, que são dias que eles preparam algumas coisas para o próximo ano. E é bem aquilo que eu coloquei aqui há uns dias atrás, mas nós temos a vitória, porque o nosso Deus é maior que todas as coisas. Amém, querido? Diga assim, o meu Deus reina. Amém, irmão? Então, nós vamos aprender algumas coisas. E, nesses dias, nós estamos fazendo oração 3 vezes por dia, né? Eu falo assim, que se a gente orasse o tanto que a gente come, meu Deus, eu acho que não ia ter mais nenhum aqui. Todo mundo já tinha sido arrebatado. Porque a gente não consegue orar 3 vezes por dia. Eu como mais que 3 vezes. Será que tem alguém que come menos que 3 vezes? E nós custamos. É uma coisa que parece que sai lá do calcanhar, né? A gente começou na segunda-feira orando às 6 da manhã, a segunda até que foi. Na terça, meu Deus, que cansaço para levantar. Gente, mas é 6 da manhã, não é tão
de madrugada. Não, mas é um cansaço que não é natural. E aí a gente começou a orar, e uma das coisas que Deus mais nos incomodou nesses dias é estar orando pelo resgate das vidas. Às vezes a gente fala essa palavra e a gente nem entende o que isso significa. Ah, que bonito! Nossa, tem gente que acha até emocionante. E hoje, quando eu orava à tarde, Deus falou muito claro comigo. Nós vamos continuar orando para que o resgate aconteça. Das vidas que estão desviadas, das pessoas que estão perdidas, e Deus vai fazer. Você crê? Tem alguém na sua casa, na sua família, no seu círculo de amizade que você precisa orar para que seja resgatado? Eu tenho um monte. Quem tem? Eu coloquei tanto nome ali que depois eu fiquei até com vergonha, porque minha letra é muito grandona. Só deu minha família, só deu o povo que eu coloquei. Falei, gente... E nós temos orado também pelo resgate dos que estão dentro da igreja. O resgate do coração, a volta para o Senhor, a cura, a libertação. Porque às vezes, irmãos, nós vamos caminhando e nós nos tornamos pessoas simplesmente que cumprem um ritual. Nós somos feridos, deixamos a ferida ali guardadinha, nós somos decepcionados, deixamos a decepção guardadinha, nós ficamos tristes e deixamos a tristeza guardadinha, e aí sabe o que acontece? Chega uma hora, vem a morte. E aí a gente não sabe por que a gente não consegue orar mais, a gente não sabe por que a gente tem dúvida de tudo, a gente não sabe por que a gente duvida das pessoas. É por isso, porque coisas não são resolvidas. Diga assim, o meu Deus me resgata. Amém? Vamos lá? Eu achei muito interessante essa palavra de Isaías, porque ele fala que ele dá algumas coisas muito valiosas em nosso resgate. E nós vamos aprender algumas coisas nessa noite. Amém? Olha, primeiro a palavra resgate. É libertação do local em que se estava preso. E eu quero te perguntar, onde você estava preso, querido? Qual era a sua prisão quando você veio para o Senhor? Ai, tinha tantas, pastora. Então comece a pensar aí. E olha aqui outra definição. Libertação do local em que se estava preso mediante o pagamento de uma quantia combinada. O resgate é isso. Eu estou preso e é pago um preço para que eu seja livre. Que preço foi pago para que a gente seja livre, irmão? O sangue de Jesus. É coisinha pouca. Eu quero perguntar para quem tem filho aqui, você daria o seu filho em resgate de alguém que você nunca viu? Passou uma pessoa aí na rua e falou assim, nossa, precisa pagar o resgate desse aí. Pode sacrificar meu filho? Dou meu filho. Você quer o quê? O mais novo, o mais velho, do meio? Ah, eu tenho um só, pode levar. Será que nós faríamos isso? E Jesus fez isso. Ele se entregou. O Pai entregou o seu único filho para que houvesse um resgate. Então, nós estávamos presos. E tem mais uma questão aqui que eu acho muito interessante, que fala assim, ó, essa é a definição da palavra no dicionário. Ação de recolher o sobrevivente de um naufrágio, acidente, crime, atentado e várias coisas. Salvamento. Diga comigo, salvamento. Amém, irmãos? É isso que é resgate. E mais uma coisa, essa palavra também se refere à liberação de um perigo, dano ou desconforto. É o preço que se paga para obter uma pessoa ou coisa que alguém conserva em seu poder. Jesus derramou sangue para tirar a nossa vida das garras do diabo. Amém, querido? Você pode se alegrar por isso? Então melhora a carinha. Comece a agradecer, porque não era para a gente estar aqui. Não era para a gente estar desse jeito. Era para estar morto. Muitos aqui eu acho que estariam mortos até fisicamente, né? Por tudo que já fez, por tudo que já aconteceu. E nessa noite nós vamos entender o preço que foi pago pelo nosso resgate. E nós vamos entender que o Senhor se preocupa comigo e com você. E com aqueles que estão fora da presença dEle, para trazer de volta. Amém? O diabo um dia roubou aquilo que não era dele. Ele pegou a minha vida, a sua vida. E Jesus pagou um preço de sangue. Ele deu reinos em seu favor. Ele deu povos em seu favor. A Bíblia fala aqui em Isaías. E por isso nós estamos aqui. É coisinha pouca? Não é de jeito nenhum. Priscila, foi tão duro essa barriga. Você já cresceu essa barriga? Tem barriga aí? Tem? Tem nada, né?
A barriga da Priscila está grávida, é muito menor que a minha ainda. Aí o que acontece? Quanto tempo esperando um bebê? Você daria o seu bebê para alguém que você não conhece, Priscila? Jesus foi entregue por mim e por você. Comece a pensar a seriedade disso, irmãos. Porque às vezes nós acostumamos com a bênção e desvalorizamos essa bênção. Nós acostumamos com a bênção e fazemos de conta que isso aí é uma coisa normal. Deus fez porque Ele me ama, porque Ele te ama. E Ele entregou o seu único filho. Ele fez uma coisa que a gente nunca faria. E uma outra coisa muito interessante, quando fala de resgate, pensa comigo quando uma pessoa é sequestrada. Ela é sequestrada, aí o bandido negocia o preço do resgate, fala, olha, para eu devolver o seu filho, para eu devolver a Duda, Márcia, pegar a Duda, vou pegar para mim, Duda linda. Para eu devolver a Duda, é R$1 milhão. Aí a Márcia vai lá, porque ela tem esse dinheiro facinho para pegar, né? Amém? Vai lá, pega esse dinheiro e entrega para ter a sua filha de volta. Como que uma pessoa sai de um cativeiro? Como que uma pessoa sai de um lugar que ela ficou, às vezes, meses sequestrada? Ela sai com a saúde perfeita, irmãos? Ela sai bem? Ela comeu bem lá? Ah, não, colocaram ela num hotel 5 estrelas. Ela comia bem, passeava, tinha diversão. É assim? Não. Um sequestro não é assim. E o diabo ele faz a gente pensar que é assim, mas não é assim. Quando nós estamos presos nas garras do diabo. E quando nós saímos, que o Senhor Jesus paga o preço, pagou, preço de sangue, nós não saímos prontos, sarados, fortes, habilitados para andar horas e horas. Nós saímos debilitados. E é assim que a gente chega na presença de Deus. E nós precisamos ser restaurados. Então tem o resgate e tem a restauração. Diga assim, o Senhor me resgatou. Você crê nisso, irmão? Então se alegre por isso. Porque ninguém poderia fazer isso. Só quem não tinha pecado. Preço de sangue. E uma outra coisa muito séria. Vamos supor, uma pessoa sofreu um acidente. E você vai fazer o resgate. Vocês devem fazer isso muito, né, Moisés? Eu não sirvo, porque eu vou no hospital, eu choro, o povo pensa que está morrendo. Outro dia a pastora Camila falou, pastor, tem que ir na UTI, visitar não sei quem. Eu falei, filha, você vai. Porque senão eu começo a orar com a pessoa, eu vou chorar. O que ela vai pensar? Estou morrendo. Tem só 2 minutos de vida. Porque a pessoa aqui tudo chora. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter um preparo. Mas ela pega as pessoas. Vamos supor que teve um acidente grave, a pessoa não morreu, está no meio do ferro, lá do carro, das ferragens, e eu preciso resgatá-lo. Como que essa pessoa vai sair desse resgate? Cada coisa que vocês devem ver, que eu não quero nem pensar, que me dá até tremedeira. Sai bem, Moisés? Não. Sai todo machucado, sai todo retalhado, sai debilitado. Diga assim, eu era assim. Amém? Você era, querido. Quando o Senhor Jesus me chamou e te chamou, que nós aceitamos Ele como Senhor das nossas vidas, nós chegamos dessa maneira. Nós chegamos debilitados, machucados, feridos. Nós chegamos quase morrendo às vezes. Às vezes nós tivemos que ir para a UTI. Sabe aquela socorro de emergência? Nós chegamos assim. Só que não convém que se continue assim. Não convém que se permaneça assim. Porque se permanecer assim muito tempo, vai morrer. Então um dia Jesus olhou para mim e para você e nos resgatou. Você é feliz por isso? Amém? É tão bom a gente saber que o Senhor pagou um preço de sangue pela minha vida quando eu ainda era pecador, quando eu ainda estava na prática do pecado. Deus olhou para mim e teve misericórdia de mim. Isso não é maravilhoso, Davi? É maravilhoso, né? E nós, às vezes, esquecemos disso. Porque aí a gente fica bem. Vocês já viram aquela história, quando a gente fica doente, a gente faz 1000 promessas para Deus? Ai, Senhor, se eu sarar, se eu sair dessa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é? Aí depois sai, fica bom. Esqueceu. Não me incomoda mais. E muitas vezes o Senhor pagou o preço. O Senhor deu reinos em meu favor
para que eu saísse daquela situação. E eu continuo achando que eu estou mal, ou eu continuo achando que eu que me salvei, ou eu continuo achando que eu que resolvi, eu continuo achando que eu fiz pelo meu merecimento. Não, eu sobrevivi porque eu sou bom, eu sobrevivi porque eu faço coisas boas para os outros. E nós pensamos que nós fazemos. E muitas vezes, queridos, nós precisamos ser resgatados novamente. Porque nós chegamos até a presença do Senhor e permanecemos machucados, debilitados. Sabe por quê? Porque eu vou virar e falar assim, não, Moisés é bombeiro. Não, bombeiro, não precisa me levar para o hospital não, me leva para casa. Eu tenho medo de injeção. Eu já estou bom. E eu vou para minha casa, sem ser tratado. Isso muitas vezes acontece conosco. Por isso há tantos mortos no meio do povo de Deus. Por isso há tantos feridos no meio do povo de Deus. Porque o resgate foi feito, amém? Diga assim, o resgate foi feito. Amém, irmão? Primeiro tem que te resgatar desse sono do Morfeu que está no você, né? O resgate foi feito. Mas a recuperação é um processo. A recuperação é um processo. E uma outra coisa muito séria é que o inimigo, ele tem poder de tocar na ferida a partir do momento que eu não deixo Deus me tratar. O inimigo tem o direito de cutucar a ferida quando eu acho que eu já estou bom, quando eu acho que eu já posso andar sozinho, sem depender de Deus. Nós precisamos aprender a resistir. A gente estava conversando outro dia com uma pessoa, e ela disse assim, ela vai ficando triste, essa pessoa, ela vai ficando triste, aí ela fica oprimida, aí ela fica possessa. Isso acontece muito, a gente vê muito isso. Por quê? Porque a pessoa se deixa levar. Agora, o que tem que acontecer? O inimigo tenta me oprimir. Eu começo a declarar a palavra. Eu começo a declarar que o Senhor me resgatou. Eu começo a declarar que o sangue de Jesus me resgatou das trevas. E aí eu reajo. O inimigo não tem poder contra a minha vida. Amém, irmãos? Só que se eu deixo, sabe o que é? Minha vida é tão dura. Sabe o que é? Eu não concordo com isso. Sabe o que é? Eu acho que é assim. Sabe o que é? Eu estou com preguiça. Sabe o que é? Eu estou com sono. Sabe o que é? Não é. Sabe o que é? Nós achamos que não precisamos mais de Deus. Ele deu reinos por nós. Ele derramou sangue por nós. Nós não teríamos coragem de fazer isso nunca. E nós achamos que foi pouco. Jesus, não dá para dar mais nada, não. Estou precisando de muito dinheiro. Estou precisando de muito sucesso. Estou precisando disso, daquilo. E esse resgate é feito. Mas a restauração, a recuperação não é feita. E aí sabe o que acontece? Aquela palavra de Mateus, que fala que limpa a casa, tira todos os demônios, a casa fica adornada e limpa, mas se eu abro a porta e volto a fazer aquilo que eu fazia antes, voltam aqueles demônios com 7 piores do que ele. E o estado da pessoa, a Bíblia fala, passa a ser pior do que era no início. E muitas vezes, queridos, nós oramos pelo resgate das pessoas que estão desviadas no mundo. Nós oramos pelo resgate da nossa família para que eles se convertam. Mas nós não tomamos posição para que esse resgate e essa recuperação aconteça nas nossas vidas. Porque nós achamos que já está tudo perfeito. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3:13. Olha o que Jesus fez. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. O que Jesus fez por você? Do que Ele te resgatou? De onde Ele te resgatou? O Senhor me resgatou da idolatria. O Senhor me resgatou do vício. O Senhor me resgatou da prostituição. O Senhor me resgatou. De onde Ele te resgatou? Qual foi o resgate na sua vida? Quanto que Ele teve que pagar
Ah, o meu, eu era bonzinho, foi baratinho. Não, irmãos. Tudo é pecado. Tudo é um delito. E tudo é preço de sangue. E nessa noite, nós precisamos pensar nisso. Nós oramos desde segunda-feira pelas pessoas que estão longe da presença do Senhor. E deu um tanto de nome, eu fiquei impressionada. Foi enchendo folhas e folhas do caderninho. E nós oramos. Hoje o pastor ainda começou a ler os nomes. Falei, Jesus, nós vamos ficar aqui até 10 horas da manhã. Na hora que ele começou a ler, mas até que foi rápido, deu certo. E aí o que aconteceu? Nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar por essas pessoas, o Espírito Santo me incomodou a respeito disso. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa vida em primeiro lugar, para resgate e restauração. Nós precisamos. Porque às vezes o Senhor nos resgatou e a gente achou bonito a lama de novo e a gente foi lá de novo. Igual a Bíblia fala, a porca lavada volta para a lama. E o cão volta ao vômito. Ai, que palavra nojenta. É nojenta mesmo. É horrorosa. Mas nós fazemos isso todo dia. Quando nós duvidamos, quando nós blasfemamos, quando nós fazemos coisas contra o nosso Deus. E aqui tem uma definição da palavra recuperação. Eu quero ler com você. Diz assim... Recuperação. Diga assim, eu preciso ser recuperado. Amém? Eu preciso também, demais da conta. Ato ou efeito de recuperar. Restauração. Diga restauração. Fale assim comigo, conserto. Amém? Olha aqui o que mais diz aqui. Melhoria em relação à situação anterior. Sabe aquela palavra que o pastor fala? Que hoje eu tenho que ser melhor do que ontem? Melhoria. Isso é a definição da palavra no dicionário. Melhoria em relação à situação anterior. Eu tenho que hoje ser mais crente do que eu estava ontem. Mas às vezes nós vamos decaindo, nós vamos entrando numa decadência, num cansaço, num desânimo. E ao invés de nós melhorarmos, nós morremos. E depois tem uma outra coisa, reabilitação, reintegração. Eu preciso ser reintegrado. Sabe aquelas pessoas que são usuários de droga, que você os separa para poder recuperar? E a pessoa tem crise de abstinência, a pessoa tem problemas, até que ela é liberta. Aí depois que ela é liberta, tem um tempo para que ela seja reintegrada à sociedade. E nós precisamos entender que essa recuperação tem que acontecer conosco. Diga assim, eu preciso ser reintegrado. Na presença de Deus. Amém, irmãos? Porque às vezes nós não cabemos em lugar nenhum. Porque nós fomos resgatados por preço alto. Mas nós não nos deixamos lapidar. E aí nós ficamos assim, um ET, né? Eu não sou daqui, não dá certo para mim, nada combina. E tem uma outra coisa muito séria que o Senhor falou. Olha, abre comigo, o Evangelho de Marcos, para nós meditarmos, que nós vamos orar nessa noite, precisamos orar demais. Marcos 10, 45, abre lá a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Amém? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diga assim, eu também tenho que desejar servir ao próximo. Amém? Foi aquilo que o pastor falou ontem. Jesus, ele não pensou nele, ele pensou em mim e em você. Ele nos resgatou. E quantas vezes nós brincamos com esse resgate? Você teria coragem se você estivesse na mão de um sequestrador, de um bandido, de um assassino? Você brincar com esse resgate? Você falar assim, não, pode mandar o dinheiro mais tarde, porque está gostoso aqui. Pode mandar o dinheiro mais tarde, não precisa de dinheiro não, que ele não vai me matar. E nós brincamos com esse resgate todos os dias na nossa vida espiritual. Porque nós achamos que não vai acontecer nada de grave conosco. Nós achamos que nós não vamos perder a salvação. Nós achamos que nós vamos continuar bem, e a nossa família bem, e os nossos amigos bem. O Senhor nos dá. É de graça o resgate.
Nós não pagamos nada por ele. E nós não valorizamos, porque nós achamos que está tudo certo. Não fui eu que paguei, não me custou nada, foi graça. Então eu acho que eu não preciso me submeter àquilo que o meu resgatador exige. Ai, mas Deus não exige nada. A palavra é clara. A postura daquele que foi resgatado para que seja restaurado. É necessário tanta coisa, irmãos. Mas é a graça de Deus que nos capacita. Amém? E tem um outro versículo, uma outra palavra aqui de 1 Pedro, que eu gostaria que você abrisse comigo. 1 Pedro, capítulo 1. É bom que assim, procurando versículos, vocês não dormem, né? 1 Pedro é lá no finzinho da sua Bíblia. Nós estávamos presos e ele veio pagar o preço do resgate. 1 Pedro 1,17. Acharam? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, diga comigo, sem acepção de pessoas. Ele não faz diferença, tá? Julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A nossa vida aqui, irmãos, é uma peregrinação. É pouquinho, está passando, daqui a pouco acaba. Depois aqui mais para frente, no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, diga pelo precioso sangue. Amém? Como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Diga, Jesus derramou o seu sangue. Não foi coisa fútil, irmão. Não foi igual as mulheres gostam de uma roupa nova. Não foi um sapato novo. Não foi um cabelo arrumado. Não foi para os homens aí um carro zero. Não, foi preço de sangue. Foi coisa importante. Ele pagou para que hoje nós estivéssemos aqui. E eu quero te perguntar, qual a sua postura após o resgate? Qual a sua postura na hora que você precisa ser tratado? Qual a sua postura na hora que uma ferida precisa ser tratada? É coice? É chute? É pontapé? O que tem acontecido depois do resgate? Ele pagou o preço. Você precisou pagar preço para que você fosse salvo, irmão? Não precisou. É de graça. Só que depois disso, é necessário que nós nos posicionemos para que a restauração venha. Amém? Diga assim, eu preciso ser restaurado. Não, pastora, mas você não está entendendo, eu já estou bom. Estou muito bom, está tudo bem comigo. O nosso processo de santificação é para o resto da nossa vida. E nós vamos orar nessa noite por isso. Porque às vezes nós ficamos orando, e nós pensamos no outro, e é tão fácil, irmãos, ver o defeito do outro, é tão engraçado isso, né? A gente, vamos supor, ai, arrumei para vir no culto. Ai, que bonito que eu tô. Ai, minha roupa hoje nem está apertada. Olha, ai, que bênção. Eu não sei o que é roupa apertada, você sabe? Eu não sei. Eu olho no espelho, está tudo larguinho. Porque eu olhei, daqui a pouco eu esqueci. Sabe essas meninas que ficam trocando de roupa? E joga uma, joga outra? Mulher faz isso, né? Olhou ali, aquele ali está bonito. Eu vou dar um conselho para as irmãs. Aquele dia que você põe uma roupa, põe outra, tu tá feio, você acha que você está gorda, que você está horrorosa, que você está acabada, põe uma roupa, a primeira que você achar, e sai da frente do espelho. Ótimo isso. Sabia? Perfeito. Você não vai lembrar mais, você esquece, você põe, vem e acha que está abafando. Agora, o que acontece conosco? É muito fácil eu reparar a roupa do outro. Agora eu não estou vendo a minha mais ou menos, porque aqui já não vejo mais. Mas a roupa da Laís lá atrás eu estou vendo. A roupa da Márcia eu estou vendo. A roupa da Luane eu estou vendo.
Então, às vezes, nós temos muita facilidade de ver o outro. Estou vendo a Karina, linda. Estou vendo. Então, o que acontece conosco? Nós temos muita facilidade de orar pelo outro. Nosso irmão ali, olha, está capetado. Outro dia nós rimos tanto. Tinha um menininho da escola mexendo com o outro. O Maurício falou, para. Aí, na terceira vez, ele falou, ela está capetada. Falei, misericórdia. Mas falou, não está, não. O que acontece? Nós temos muita facilidade de falar que o outro está encapetado, que o outro está perturbado, que o outro está oprimido. Mas eu quero te perguntar, irmão, nessa noite, com sinceridade, como está você? Hoje. Se Jesus voltar hoje, como está você? Nós temos que pensar a respeito de nós mesmos. Mas é tão difícil, né? É tão difícil a gente ver os defeitos da gente. É tão difícil a gente ver aquilo que a gente precisa ser tratado. Agora, eu vou contar. O Igor, ele precisa disso. Sei fazer uma lista. A Raquel, nossa. Se alguém mexer nessa cadeira dela, vocês não sabem. Vocês veem que ela está sempre na mesma cadeira? Dou vocês sentar ali. Vocês não têm noção. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos entender que o resgate foi feito. Diga comigo, o resgate foi feito. Amém? O Senhor Jesus nos resgatou, mas nós precisamos aceitar a recuperação. Nós precisamos aceitar o cuidado de Deus agora com as nossas vidas. Nós precisamos parar de olhar e apontar o dedo para o outro, porque quando eu aponto um para o outro, tem 4 apontando para mim. Eu preciso parar de estender o dedo para o outro e falar, esse aqui é isso, isso e isso. Você é desse jeito. E eu, como é que eu sou? Eu sou insuportável. Eu. Sabia? Sou. O pastor Maurício é um santo. Ele tem uns defeitinhos, mas ele é um santo. Por que eu estou dizendo? Eu tenho dia que eu penso, gente, mas por que estou fazendo isso? Que brabeza é essa? Olha, que nervo é esse? Mas não é todo dia que eu percebo. Porque perceber as coisas em nós é muito difícil. Agora, se tem um outro, nossa, mas a Sheila, braba. Falo para ela, Sheila, você é muito braba. Olha quem está falando. Vocês estão entendendo? Amém? Diga assim, eu preciso aceitar o tratamento de Deus. Amém, queridos? E para terminar, eu queria que você abrisse comigo 1 Timóteo, pode ficar de pé. 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 5. Nós vamos orar. Pensa aí o que você precisa ser tratado. Qual que é a sua dor? Qual que é a sua ferida? Qual é o seu problema? Qual é o seu defeito? Não olha o do irmão, não. Não vai pensar no da Paula, tá, Luiz? Pensa no seu. Eu vou pensar no meu também, não vou pensar no do Maurício. Deixa, né? Deus trata. É assim a vida. Amém. 1 Timóteo 2,5. Amém? Acharam? Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha o verso 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Diga por todos. Amém? Ele não escolheu o mais bonito, o mais bonzinho, ou o pior. Ele não escolheu. Ele se deu. Ele se entregou em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Diga assim, Jesus se entregou por mim. Você fala assim nessa tristeza, comece a se alegrar. Porque se ele não tivesse entregue a sua vida por mim e por você, nós estaríamos mortos no meio do pecado, no meio do mundo. Se não tivesse um bombeiro para acudir, se não tivesse um médico, se não tivesse um que pagasse o resgate, a pessoa ia morrer nas mãos dos outros. E eu quero te perguntar, você ia morrer na mão do diabo? Você hoje corre risco de morrer na mão do diabo? Porque você não se deixou tratar? Pense a respeito de você. Nós vamos orar. Em primeiro lugar, para que Deus possa nos tratar. Depois nós vamos orar pelas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor conscientemente. Mas primeiro nós, que talvez seja um desvio inconsciente. Depois nós vamos orar para aqueles que estão conscientes
no mundo. Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o